Boa noite a todos. Desde já, então, convidando para elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, em prece, agradecendo o amparo, a proteção da espiritualidade. Vamos dar início, então, ao nosso encontro da noite de hoje. Rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie, nos ampare e nos proteja de todas as dificuldades que, porventura, possamos enfrentar. Rogamos para a espiritualidade amiga que nos assista, nos ampara e nos dê a proteção de que necessitamos para a nossa continuidade do melhoramento espiritual, do nosso aprimoramento moral, e rogando para que esteja sempre do nosso lado, nosso anjo da guarda, nosso protetor amigo. Que a paz e a luz do Mestre Jesus nos acompanhem hoje e sempre, que assim seja. Então hoje a gente vai falar sobre reencarnação e o sentido da vida. É um assunto que é comum, né, na doutrina espírita, que a gente está acostumado a ouvir falar. E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho mais e entender realmente do que se trata, né? Ou dar uma pincelada para que a gente possa começar os esclarecimentos, aqueles que ainda não os têm, e aqueles que já têm um pouco de conhecimento sobre o tema, né? Que possam, depois desse nosso encontro, se aprofundar no assunto. Então, diz assim: na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual o objetivo das encarnações dos espíritos? A resposta: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então aqui fica bem claro para nós, né? Qual é o objetivo principal, então, da reencarnação, das oportunidades reencarnatórias, das vivências no mundo material? Tanto é, então, para fazer com que o espírito cresça, evolua, quanto o espírito, né, nós encarnados, contribuirmos para a evolução do mundo onde a gente está habitando, reencarnado naquele momento. Allan Kardec ainda acrescenta: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se lhe encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, somos um sistema, né, enquanto estamos encarnados. Nosso corpo físico, condizente de acordo, então, com o mundo em que estamos vivenciando. E temos que, então, trabalhar para contribuir para o progresso desse meio onde a gente está inserido. E aí, contribuindo com esse progresso, com certeza, né, e a caminhada, então, daí contínua de progresso do universo, do mundo no qual estamos habitando, também é o nosso progresso, a nossa evolução espiritual como espíritos, né. Contribuindo para o progresso do meio, a gente se adianta, que nem diz ali Kardec, né. A gente, então, se utiliza desse propósito maior, que é a evolução do meio onde a gente está inserido, para concluir, então, o nosso progresso evolutivo, a nossa caminhada. Reencarnação é um processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao mundo material. Esse processo tem como objetivo, ao propiciar a vivência dos conhecimentos, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. Então a gente vai estar inserido, né, no mundo físico, no mundo material, com o propósito de evolução, né, de chegarmos o quanto antes a esse contato maior com Deus, com o nosso Criador. O reencarne obedece a um princípio de identidade de frequências, ou seja, o espírito reencarna em um determinado continente, em um determinado país e em uma determinada região desse país.
em uma determinada localidade dessa região, com determinadas características culturais, idiomas, usos, costumes, valores, tradições, história e etc. Bem como em uma determinada família, de acordo com a sintonia que a frequência do seu pensamento consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos. Então a gente tem um propósito como reencarnantes, né, como espírito em evolução. E a gente se utiliza do meio, então, para evoluir. E aí a gente vai estar inserido, né, num local onde a gente precise aprender, né, assimilar alguns conhecimentos, alguns conteúdos para nos ajudar nessa evolução. Então isso vai ser, normalmente é determinado, né, no nosso planejamento reencarnatório, em qual local, em qual país, como diz ali, né, em qual região desse país a gente vai reencarnar, quais são os conhecimentos que a gente vai desenvolver em determinada região desse local, né, através dos usos, dos costumes, dos valores que aquela localidade proporciona, né, ou que tem vivência. E aí, inserido então nesse local, a gente vai ali encontrar, né, os elementos que a gente precisa para evoluir, para desenvolver então, né, esse nosso progresso conforme o nosso planejamento reencarnatório. Nada nos impede, né, de que a gente mude a partir das vivências que a gente tem. Não é porque a gente nasceu num local que a gente nunca vai poder sair dele, né? Muito pelo contrário, a gente pode experimentar novas situações, pode conhecer novas culturas, novos ambientes e, né, daqui a pouco, se nos aprouver mudar de localidade e nos for favorável, a gente pode optar por isso, né? Mas tudo está dentro de um propósito maior, então, que é a nossa evolução espiritual. O mesmo se dá, então, né, com a família em que a gente, o núcleo familiar onde a gente reencarna. Vão estar ali, né, espíritos afins que estejam com um propósito de auxiliar, né, de caminhar junto nesse processo evolutivo e de que possamos todos trabalharmos, então, nesse objetivo maior que é do progresso de cada um dos indivíduos que estão inseridos naquela família, né? Continuando, cada reencarnação é precedida de um planejamento, que permite ao reencarnante renascer no meio propício e junto às pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. A reencarnação é aceita como lei natural, que favorece a evolução do espírito. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. Então aqui fica claro, né, o nosso objetivo, o planejamento reencarnatório que todos nós, né, passamos, desenvolvemos antes de reencarnar. Alguns podem, né, opinar ou dar opinião, né, nesse planejamento. Aqueles mais evoluídos podem escolher até algumas situações, mas na grande maioria as encarnações, né, as coisas que vão nos suceder, elas têm um planejamento que é predeterminado, então, pelos mentores, pelos guias espirituais, pelos nossos anjos guardiões, né, esses que estão trabalhando também nesse propósito de fazer com que a gente cresça, que a gente evolua. Aqui, então, né, só para confirmar aquilo que a gente já falou, né, de que a gente vai receber, né, nas vivências em que a gente vai estar inserido, as oportunidades, né, de reparar algumas falhas que a gente possa ter cometido em existências anteriores e também de adquirir novos aprendizados, desenvolver novos conhecimentos que vão com certeza somar na nossa bagagem espiritual. Reencarnando o espírito, inicia o processo de existência corporal no polissistema material. É um processo aberto, pois a trajetória pessoal do encarnado segue o exercício do seu livre-arbítrio. Portanto, não há que se falar em destino, em caminhos previamente traçados.
É sabido que ao regressar à vida na carne, para mais uma experiência humana, o espírito se vê às voltas com um mundo envolvente e altamente sedutor. Mesmo tendo ao seu dispor todo o conhecimento espiritual que aí está, a maioria fracassa diante do fascínio que este mundo material exerce sobre todos. Então aqui fica claro para a gente, né, de que embora o nosso planejamento reencarnatório ele aconteça antes de nós reencarnarmos, antes de nós voltarmos à matéria, as coisas que a gente pré-determina, digamos assim, ou que é pré-determinado para as vivências que a gente vai ter, ou as lições que a gente precisa aprender, elas nem sempre acontecem, né, exatamente como a gente planejou, porque quando a gente chega aqui no mundo material, a gente se vê às voltas, que nem diz ali, né, com tudo o que o mundo nos oferece, né, e aí aqui a gente está envolto, né, nas paixões, nas coisas do mundo, nas facilidades que às vezes o mundo pode nos oferecer, e muitas das vezes a gente acaba se perdendo então daquele nosso planejamento inicial, né, e acaba, ao invés de alçar degraus na nossa caminhada evolutiva, a gente acaba por ficar às vezes estacionado e perder algum tempo nesse nosso propósito maior que é de evolução, né. Mas a gente também tem que entender aqui quando fala no primeiro parágrafo, né, de que não se pode falar em destinos ou caminhos previamente traçados, a gente pode entender que embora a gente tenha algumas situações, né, na nossa caminhada que possam ter sido planejadas, ou algumas vivências que a gente teria que passar para algum aprendizado específico, não quer dizer que quando a gente esteja aqui reencarnado, esse planejamento ele se modifique, né? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio aqui, como espírito imortais, nós temos então essa capacidade de escolher, né, os caminhos que a gente for optar. Então, a gente então, às vezes, né, vai escolhendo alguns caminhos que podem até nos levar ao mesmo destino, né, ao mesmo lugar previsto, mas que podem ser tortuosos, né, e às vezes nos trazer alguns incômodos, algumas situações menos favoráveis, do que se, né, nós tivéssemos escolhido aquele caminho previamente traçado, o caminho do bem, o caminho correto, né. E outras vezes também pode ser o contrário, porque a gente não pode generalizar nada, né, nas situações que nos acontecem, nunca é uma coisa só, né. A gente existe várias possibilidades. E também, então, pode ter alguma situação menos feliz que a gente programou, para passar aqui, para a gente obter um certo aprendizado, alguma dificuldade que a gente deveria enfrentar, mas que a gente lidou tão bem com aquela situação, e normalmente é isso que acontece, que, esse nosso pesar maior, ele vai ser aliviado, né, de acordo com aquilo do entendimento que a gente vai tendo da situação. Então, às vezes, pode ser uma doença, mais grave, uma doença dessas que a gente sabe que nos acometem, assim, que podem nos trazer um sofrimento maior, mas aí dependendo do entendimento que eu tenho daquela situação, daquela, né, de como eu enfrento aquela dificuldade, ela com certeza vai ser amenizada. E aí eu vou passar, de repente, por aquela situação de uma maneira mais tranquila e mais fortalecido, então, para dar sequência nessa caminhada de evolução. Então, tudo depende de como a gente, né, através do nosso livre-arbítrio, como diz ali, a gente encara essas situações, né. Pode ser uma situação muito difícil, muito tortuosa, mas se a gente confia em Deus, se a gente tem essa confiança, se a gente tem a fé de que a gente não está sozinho, né, de que a gente está nessa caminhada em busca de um progresso moral, espiritual, e que a gente pode contar, com muitos que nos auxiliam, sejam encarnados junto com a gente, como os nossos irmãos desencarnados e que almejam o nosso progresso, a gente passa por essas dificuldades às vezes, e a gente nem percebe que ela seja tão difícil assim, né. Então tudo vai depender, de como a gente enfrenta as situações realmente, né.
tanto para o bem quanto para o mal, né? Da mesma forma que se a gente se revolta, se a gente não entende, se a gente não aproveita uma situação difícil para aprender, aquilo vai, né, aumentando, vai tomando uma proporção que às vezes é muito maior do que deveria ser. Então tudo depende de como a gente encara as situações, né, de como a gente aproveita as vivências que a gente tem para aprender e para evoluir. Continuando. A ideia da reencarnação é muito antiga, fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre. Não foi inventada pelo Espiritismo e foi confirmada por Jesus em seu diálogo com o fariseu Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, contém as inscrições que resumem o pensamento espírita a respeito do assunto. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então esse é o nosso objetivo maior, né? Através das sucessivas reencarnações, através das sucessivas oportunidades que a gente recebe, a gente vai trabalhando, né, nesse propósito de progredir nós, como espíritos individuais, individualidade, e também, né, como a gente viu ali nos parágrafos, nos slides anteriores, do nosso propósito de ajudar na evolução, né, enfim, do meio em que a gente está, né, da criação de Deus, né, da evolução do ambiente. Então isso tudo faz parte do nosso propósito, né? Por isso que, né, diz ali, progredir sem cessar. Essa é a lei, né? A lei é essa, ela é para frente, né? A gente vai ter que progredir em algum momento. Pode demorar mais para uns do que para outros, mas o nosso objetivo é um só, do progresso, de estarmos mais próximo de Deus. Então, como a gente viu no slide anterior. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divinas, que não condenando o infrator, tal como apregou algumas interpretações religiosas, concede ao espírito a oportunidade de corrigir erros cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando pessoas. Os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. Então, o nosso propósito através das reencarnações, como espíritos que somos e que, né, não acaba no túmulo, né, a gente continua, o corpo só que acaba, a matéria que finda, mas a individualidade, o espírito, ele é imortal, né, e ele segue. Embora em algumas reencarnações, em algumas vivências, a gente possa ter cometido algum engano, né, digamos assim, a gente não é condenado, né, à fatalidade, aquela de inferno absoluto ou de tristeza para sempre, né. Nós recebemos, então, através das reencarnações, através das sucessivas oportunidades, essa opção, né, ou essa benesse, né, de reajustar com a lei divina, né, quando a gente erra, quando a gente se equivoca, né. E aí a gente sabe que tem aqueles 3 passos, né, para que a gente possa, então ir se livrando, né, dos erros cometidos, que nem fala ali, né, a gente não vai ser condenado, mas a gente precisa passar por algumas etapas, né, para que a gente possa então ir se lapidando e deixando para trás esses equívocos, né. Primeiro, então, é o arrependimento, em que a gente tem que entender que a gente errou, né, se arrepender daquele ato, enfim, daquela situação que a gente possa ter cometido. O segundo é a reparação, né, a gente vai ter que reparar aquele erro, né, com quem a gente cometeu, a gente vai ter que, em algum momento, fazer a reparação. E por último, então, é a expiação, que a gente vai ter que, né, experimentar algum dissabor por causa desse erro cometido, mas que essa expiação, como a gente viu, então, ela pode ser amenizada
conforme a gente tem entendimento do acontecido, né, de como a gente lida com essa situação. Então, ninguém é condenado, né, por Deus, a gente não tem esse Deus punitivo. O Espiritismo nos esclarece que Deus é amor, que Deus é oportunidade, né, que mesmo que a gente se atrapalhe em algum momento da nossa caminhada, a gente vai estar em algum momento indo em busca então de estar próximo de Deus, e Deus, né, nunca nos deixa, não deixa nenhum dos seus filhos para trás, né? Pode ser que a gente demore um pouco mais para chegar ao nosso propósito maior, mas o que a gente está fadado, na verdade, é o progresso, né? Esse é o nosso propósito e é a isso que todos estamos destinados a progredir. As provas são obstáculos naturais, impulsionadores de progresso. Já as expiações são as provas mais difíceis, dolorosas, a que o espírito se submete decorrentes de um endividamento maior. As reparações reencarnatórias ocorrem, então, segundo os ditames da lei da causa e efeito, mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, provações e expiações, ou pela prática do amor, segundo o ensinamento do apóstolo Pedro. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, aquilo que a gente já falou, né, também, da forma com que a gente lida com as dificuldades, com a dor, né? Se eu lido sem revolta, sem indignação, ou sem tristeza, ou sem vitimismo, entendendo que aquilo pode ser um auxílio para o meu progresso e não culpando nem a Deus e nem a ninguém, eu vou estar agindo como o Pedro falou, né? Com um amor, com um entendimento, com fé raciocinada, né? Com esperança de que lá na frente tudo vai se acomodar, e isso vai fazer então com que a minha dificuldade ela possa ser abrandada, né? Como diz ali, o amor, então, ele cobre uma multidão de pecados, né? Então, tudo vai depender de como a gente lida com situações. Se a gente lida com amor, com abnegação, com entendimento, sem revolta e sem vitimismo, com certeza a gente vai tá abrandando, né? E nos livrando de situações que possam ser bem dificultosas. Nesses termos, a reencarnação é, por princípio, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo. Ninguém dela está livre. É o processo superior de aquisição de felicidade, a que está destinada a todas as criaturas, por efeito da sua herança divina. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então a gente trabalho, né? A gente está aqui nesse momento reencarnado com um propósito, né? De evoluir, de melhorar espiritualmente e moralmente. Como a gente vai fazer isso para que a gente possa, então, em algum momento, né, receber o auxílio que a gente precisa, o amparo e ter certeza de que não está sozinha, vai ser como a gente enfrenta essas situações, né? Nós não estamos, então, condenados a sofrimento ou a dor infinita, né? Muito pelo contrário. Nós estamos destinados, né, como criaturas divinas, à felicidade. E é esse propósito que a gente tem que buscar. Em algum momento a gente vai conseguir alcançar. Então, o nosso objetivo maior tem que ser esse, nesse sentido de trabalhar para que a gente possa ir em busca dessa felicidade, desse propósito maior que cabe a cada um de nós como criaturas divinas. Na questão 133 também do Livro dos Espíritos, que é uma sequência daquela que a gente viu lá no início, diz assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E a resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns e sem fadigas, fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta de sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim,
Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência das imperfeições do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então fica bem claro para nós aqui, né? Todos fomos criados simples e ignorantes com o propósito de evoluir. Uns caminham mais rápido, né? Não quer dizer que não tenha sofrimento nessa caminhada, e outros, né, demoram um pouco mais. Isso é mérito, né? Depende de cada um, de como cada um lidou com esse processo evolutivo. E aí, diz aqui, né, se a gente vai caminhando e não vai acumulando dificuldades, né, essas dificuldades a gente pode traduzir aqui como, então, esses sentimentos menos felizes, né, que nos foi exemplificado aqui pelos espíritos, a gente não vai ter dificuldade com eles, porque a gente não vai, eles não vão fazer parte da nossa caminhada, né, a gente não vai sofrer as dores, os tormentos, né, e as angústias que esses sentimentos podem nos causar, se a gente não tem eles intrínsecos, né, não estão dentro de nós. Então, quanto antes a gente for se livrando, né, dessas dificuldades, desses sentimentos menos felizes, mais rápido, então, a gente vai conseguir esse nosso objetivo maior, que é de evolução, né. Aprendemos através dos questionamentos de Kardec que o espírito é criado simples, único e ignorante, sem conhecimentos, mas destinado à perfeição, sendo que nas primeiras fases do progresso ele necessita de vidas corporais. O homem, quinta essência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, as vivências, né, na matéria é que vão fazer com que a gente vá adquirindo esses conhecimentos e vai fazendo com que a gente vai evoluindo. Se a gente, desde sempre, só cultivar sentimentos bons, né, boas ideias, a gente mais rápido vai chegar ao nosso objetivo maior. Entendemos também que, para o espírito adquirir a perfeição, deve cumprir 3 trabalhos enquanto encarnado, a saber, realiza a missão, sofre expiação e colabora na obra geral da criação. Esse é o nosso objetivo maior, né? A gente trabalhar, então, em benefício do nosso melhoramento, né? Nosso objetivo como espíritos, a nossa missão como espíritos é evoluir, é crescer. A gente pode, então, enquanto encarnado, sofrer alguma expiação de erros cometidos anteriormente, né? E também o nosso objetivo grandioso, que é, então, colaborar na obra e no avanço da geral da criação, né? Da criação de Deus. A missão consiste em uma tarefa singela ou grandiosa de acordo com a capacidade intelectual e moral do espírito. E aí a gente pode entender, né, não, pode ser singela ou grandiosa, que nem diz ali, né? Não quer dizer que todos nós, então, de repente, teremos uma vivência assim tão grandiosa, uma missão tão volumosa, ou que apareça tanto, né? E que a gente mobilize muitas pessoas à nossa volta, né? Naquele sentido. Mas ela pode ser singela, né? Como na família, né? Porque a gente pode considerar, por exemplo, a paternidade, a maternidade, né? O auxílio de evolução a uma criatura que a gente recebe como filho, por exemplo, como uma missão, né? Se a gente conseguir desenvolver bem esse nosso papel, se a gente conseguir obter êxito, a gente, né, foi feliz na nossa missão. Seguindo, a verdadeira expiação, então, consiste nas vicissitudes da existência corporal. A vicissitude, que é a alteração pela passagem do tempo. É inegável que a aprendizagem obtida pelo espírito ao ver o seu corpo passar da infância à ânsia, é inegável a aprendizagem obtida pelo espírito ao ver o seu corpo passar da infância à ancianidade. A vida corporal serve ainda para o espírito cumprir a sua parte na obra geral da criação. Então, expiação, né, o segundo item ali que a gente viu,
consiste então a gente ir trabalhando as dificuldades que a gente por algum motivo foi acumulando nas nossas existências anteriores, né? Concluindo, o verdadeiro sentido da vida para o espiritismo é atingir a perfeição. Então a gente reencarna para isso, né? O sentido da reencarnação é esse, o propósito maior é esse. A gente evoluir, a gente crescer até que a gente possa então atingir a perfeição relativa que nos cabe e também então trabalhar e auxiliar nessa evolução, né, da obra geral do nosso Criador. A mensagem então diz assim: reconhece as tuas falhas e usa-os como ponto de partida para a tua evolução. Foi assim que o Cristo nos ensinou e é assim que deve ser por toda a eternidade. Então, se a gente já tem a oportunidade, né, de entender qual é o objetivo principal, qual é o sentido da reencarnação, vamos tomar essa lição, né, esse objetivo como nossa responsabilidade. Vamos entender a nossa responsabilidade como criaturas em processo de evolução. Vamos entender quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas falhas e ir trabalhando, né, no sentido de evoluirmos e de cada dia nos tornarmos criaturas melhores. A mensagem, então, do estudo da noite de hoje, ela foi tirada do Livro dos Espíritos, né, na questão 132, 133 e sequência, e também do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4. Agradecendo então desde já a paciência e a atenção de todos, vamos à nossa prece de encerramento, pedindo para que cada um de nós, se quiser, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo a oportunidade sempre que temos de estarmos envolvidos e reunidos nesse objetivo maior de progredir. Damos encerrada a noite de hoje e rogando a Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre para que possamos nos sentirmos aliviados, melhorados nas nossas dificuldades e que possamos nós também sermos instrumentos para todos aqueles que caminham conosco. Que a tua paz e a tua luz, Mestre querido, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.